E vamos falar de jogadores que estão de saída, foram afastados, voltaram para o sub-20, a situação de alguns atletas do Santos Futebol Clube, que com o aval do técnico Fábio Bustos, o Santos está tentando fazer uma limpa aí no seu elenco, até mesmo prevendo abrir espaço tanto no elenco e também na folha salarial, prevendo contratações, que é o que a gente mais espera falar aqui para vocês, visando o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Mas, falando em contratações, quem está certo, que a gente vem falando isso alguns vídeos, algumas lives, é o volante William Maranhão. Hoje, o Bahia anunciou nas redes sociais a saída do jogador. O Santos comprou 70% dos direitos econômicos do atleta por R$ 500 mil. Então, não vem de graça. O Santos pagou para ter o William Maranhão contratinho aí até 2024. Bom, vamos falar então sobre quem está sendo afastado, quem está de saída, quem voltou para o sub-20 do Santos, começando por quem está afastado. O Jobson foi afastado e esse a gente já vai falar o futuro dele daqui a pouquinho. Luizinho, que não conseguiu se firmar, ele até vinha sendo relacionado bastante, tanto com o Carille como também com o Fábio Bustos, mas entrar efetivamente acabou não entrando na maioria dos jogos. O Augusto Galvão e os atacantes Thailson e Alanzinho. Alanzinho, que foi bem, inclusive, no Guarani, voltou para o Santos esperando que teria mais oportunidades, mas está à frente Ângelo e Lucas Barbosa hoje no elenco santista. Então, esses jogadores foram afastados. Agora, quem vai sair, que já é certeza no Santos? O Augusto, que está emprestado pelo Real Madrid até o meio do ano. Marcos Guilherme, que tem contrato de empréstimo com o Santos até o meio do ano também, não fica, o Santos já decretou isso, então, terminando o empréstimo, ele volta para o Internacional, segue a vida dele. Agora, jogadores que estavam no elenco principal e voltam ao sub-20 para ter mais rodagem, né, para conseguir jogar de fato, não apenas ficarem treinando. Derek, Zabala, João Vitor Balão, Kevin que está se recuperando de lesão, né? Teve uma grave lesão no joelho. O Ivonei e também o chinês Junlong, perdão a pronúncia se estiver errada, que está fazendo intercâmbio. O Santos também acabou sendo afastado pelo técnico Fábio Bustos. E aí, temos algumas atualizações a mais sobre o Daniel Guedes. Daniel Guedes rescindiu o contrato dele com o Santos, que era até o meio do ano, então não é mais jogador do Santos Futebol Clube, já busca uma nova equipe. E o Jobson, que tem contrato até longo com o Santos ainda, já está negociando com uma equipe da Série A. Ainda não saiu o nome dessa equipe, mas inicialmente é um empréstimo. Torço para que o Jobson, né, consiga ir bem, porque indo bem, quem sabe o Santos consegue emplacar uma venda que é sempre muito interessante para todos nós. Então, o Fábio Bustos pretende trabalhar com um número ali entre 30, 32 atletas, que é aquilo que a gente vem falando, né? Que ele quer dar mais atenção aos jogadores. E o Santos também, na questão financeira, faz uma conta de pelo menos reduzir cerca de R$ 1 milhão mensais com a saída de alguns atletas. Então, qual que é a ideia da diretoria santista? Vou contratar e com os reforços, com as contratações, eu vou manter a minha folha salarial igual ou, quem sabe, menor também. Então, essa é a importância também, né? Essas duas importâncias, tanto de você reduzir o seu elenco e você dar mais atenção aos atletas, dar ritmo de jogo, conseguir rodar bem o seu elenco e também abrir espaço na folha salarial. Agora fica a corneta. Não adianta se livrar de jogadores que pouco produzem tecnicamente, quando entra em campo não resolve, para trazer mais jogadores desse nível. Tem que fazer uma limpa no elenco, mas trazer jogadores que possam resolver. Jogador com cara de Santos Futebol Clube, que sempre vise, né, o local mais alto da tabela. Não interessa se a situação do Santos hoje não é das melhores, mas vestiu a camisa do Santos, o cara tem que pensar grande. Não tem que pensar de forma medíocre. Ah, a gente vai brigar para não cair. Não. Vestiu a camisa do Santos, tem que pensar grande. A diretoria do Santos tem que ter criatividade. Eu sei que o Santos não está numa situação financeira que consegue abrir a carteira, né, e distribuir dinheiro, mas precisa de criatividade.
Não dá para contratar o Sobral, não dá para contratar o Castillo, né, do Barcelona de Guayaquil. Vamos ter criatividade e dentro do nosso orçamento, quem a gente consegue trazer? E o que eu venho falando aqui, tem que ter o time. Fica negociando com o Fernando Sobral até quando? Até quando vai participar desse teatro da diretoria do Ceará? Tem que ter noção do tempo, tá passando. O Santos tem até o dia 12 do próximo mês para contratar, não só o Santos, mas os clubes brasileiros em geral, que é quando a janela se encerra. Depois o Santos só pode contratar quem está sem vínculo nenhum com nenhuma equipe. Então tem que ter senso de urgência. O Santos passou 3 campeonatos, 2 paulistas, campeonato estadual e um campeonato brasileiro, brigando para não cair até as últimas rodadas. E a primeira contratação, William Maranhão. A torcida tá desacreditada. A torcida tá desmotivada. Eu não gosto de ligar a câmera e falar certas notícias. Olha, o Santos teve uma proposta recusada para um jogador que poderia ajudar o patamar do time a elevar um pouco o patamar do time. Mas o Santos pagou para ter o William Maranhão. É chato para mim, é chato para vocês que estão assistindo, inclusive agradeço, né, que mesmo com essas notícias ruins, vocês continuam consumindo o conteúdo que eu produzo, mas essa é a realidade do Santos. Vamos torcer para que a diretoria consiga resolver os seus problemas. Problemas financeiros, a gente já trouxe aqui o problema da penhora, né, da DIS, que entrou com uma ação judicial, mais de 15 milhões, né, quase 16 milhões, que o Santos pode correr o risco de não receber de premiações, de valores de patrocinadores, e isso, obviamente, acaba impactando na busca por reforços, mas o Santos precisa de alguma alternativa. Não dá só para ficar pegando de muleta que não tem dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo. Tem que ser criativo. A partir do momento que essa gestão se propôs a entrar numa eleição para assumir o comando do Santos, sabendo de todo o caos das últimas gestões, tinha que ter um plano na manga, para que pelo menos as contratações acontecessem e que pelo menos o Santos não passasse sufoco. Eu não estou nem falando um Santos para brigar por títulos. Esse seria o mundo ideal, mas pelo menos um Santos para não ficar passando vexame. O que o Santos passou nos últimos campeonatos paulistas foi vexame. Vexame. Brigar para não cair em campeonato estadual para um time com a grandeza do Santos é vexame. Espero que essa limpa que o Santos fez no elenco seja um primeiro passo de uma reformulação que já deveria ter acontecido desde o ano passado, desde a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Reformular, tirar jogadores que você que me assiste, todo mundo já estava cansado de saber que não agrega absolutamente nada ao Santos Futebol Clube. E espero que essa limpa não faça com que novos jogadores que não acrescentem possam vir ao Santos. Sinceramente, espero que isso não aconteça. Vamos torcer para que o Santos consiga, né, dar boas notícias para a gente o quanto antes. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui, o que vocês acharam desses nomes aí que foram afastados, quem voltou para o Sub-20, inclusive o Ed Carlos, né, segue ainda com futuro indefinido, será que vai ficar no Santos, será que vai ser emprestado? Ele que não tem mais idade para estar no Sub-20, não existe mais o Sub-23 do Santos, existe também o interesse do Internacional no Lucas Braga, será que eles vão apresentar uma proposta? Agora apareceu um jornalista italiano falando que o Botafogo monitora a situação do Felipe Jonathan. Vamos ver o que acontece com o Santos nos próximos dias. Para isso, é importante você se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Grande abraço e a gente se vê no próximo.